E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan aqui do canal Jesus Freaks. Nos últimos 3 vídeos nós estamos falando sobre características que fazem parte do caráter de todo cristão, de que por mais que nós cristãos temos muitas diversidades, nós temos muitas discordâncias em alguns pontos, a comunidade cristã é enorme, porém existem características que fazem ou deveriam fazer parte de todo cristão, e é disso que estamos falando. Falamos de que todo cristão é um adorador a Deus, ele é parte do corpo de Cristo, ele é um evangelista, e hoje vamos falar de que todo cristão é um ser humano incomum. Infelizmente, na comunidade evangélica e em muitos grupos cristãos, tem-se essa ideia de que quanto mais espiritual alguém é, menos humano essa pessoa é, menos ela conversa com as pessoas, menos relacional ela se torna. Tem essa ideia de que você divide a vida com Deus é uma coisa e a vida com as pessoas é outra. Minha vida de oração e devoção a Deus é uma coisa e a minha vida na comunidade é outra coisa. Nós precisamos entender que essas duas coisas não são coisas divididas, que não se relacionam. Muito pelo contrário, a nossa vida com Deus, ela influencia e interfere diretamente na nossa vida com as pessoas, e de certa forma a nossa vida com Deus acontece no meio do relacionamento com as pessoas. É muito errada essa ideia atual de que quanto mais espiritual, mais tempo a pessoa passa no quarto orando, jejuando, lendo a Bíblia, menos ela tá no meio ali das pessoas. Termina o culto, ela já vai, entra no gabinete, fica ali orando, não vai pra comunhão com a galera. Quanto mais espiritual, mais ela fica ali só com Deus e não com o pessoal. Essa é uma ideia errada. A nossa espiritualidade se expressa nos nossos relacionamentos interpessoais. A ideia que a Bíblia nos apresenta é uma ideia diferente. É a ideia de que aquele que é espiritual é alguém relacional. Quanto mais espiritual, mais humano, mais amoroso, mais entregue aos outros ele é. Precisamos manter em mente uma coisa, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, diz que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Isto é, todo ser humano carrega algo chamado imago Dei, carrega a imagem e semelhança de Deus. Deus imprimiu a imagem dele na humanidade. E dessa forma ele estabeleceu de que o homem depende dele para viver e para desempenhar a função pela qual ele foi criado. Dessa forma, o melhor lugar para o homem estar é num relacionamento com Deus, é num relacionamento direto com Deus. Assim, adorando e se relacionando com o seu Criador, ele vive o propósito para o qual ele foi criado, para o qual a humanidade como um todo foi criada. E o homem deve ser espiritual, no sentido de que ele deve orar, deve ler a Bíblia, deve ter o seu momento de devocional, ele deve cultuar a Deus. É isso, o homem foi criado para cultuar a Deus. É isso que significa ser a imagem e semelhança de Deus, entre outras coisas. Porém, existem duas maneiras pelas quais nós adoramos a Deus. Uma maneira ativa e uma maneira passiva. O culto passivo que nós prestamos a Deus é esse momento de pararmos e olharmos para Deus e nos maravilharmos com quem Ele é. Nos maravilharmos com o quão enorme, com o quão grandioso, quão majestoso Ele é. Adorarmos, orarmos, louvarmos o seu nome. É esse momento de nos impressionarmos com a graça, com a misericórdia dele que nos alcançou e perdoou os nossos pecados, e nos deleitarmos nele por meio da leitura bíblica. O culto passivo é o seu momento de devocional, o seu momento de oração, de louvor, de contemplar diretamente a pessoa de Deus. O culto ativo que nós prestamos a Deus é o ponto em que nós refletimos o Deus a quem nós adoramos. Perceba, o culto ativo é o momento em que fazemos esse Deus que nós adoramos conhecido para as outras pessoas, por meio das nossas palavras, das nossas ações, por meio da qualidade dos nossos relacionamentos com as pessoas. O culto ativo de fazer Deus conhecido é resultado do culto passivo de conhecer a Deus. Nós contemplamos a Deus para refletirmos Ele na criação. Nós cultuamos e adoramos a Deus, entregamos nosso coração e saímos desse momento de adoração passiva para adorá-lo ao fazê-lo conhecido para as outras pessoas. Isso se mostra muito na vida do homem Deus, Jesus Cristo. Ele foi o homem mais espiritual que já pisou nessa terra e foi o homem mais humano que já pisou nessa terra.
Cristo era um verdadeiro ser humano que, conhecendo a Deus, refletiu a Deus na humanidade. Ele foi o verdadeiro homem que quebrou essa ideia de que quanto mais espiritual, menos humano, menos relacional. Não houve ninguém mais espiritual que Cristo, que orou mais do que Cristo, que passou mais tempo com Deus do que o próprio Cristo, e não houve ninguém mais humano que Jesus. Jesus a todo momento estava com as pessoas, no meio da comunidade, no meio dos seus discípulos, estendia a mão para quem necessitava, curava o enfermo, expulsava o demônio, saciava a necessidade dos aflitos e dos pobres, porque Cristo era um verdadeiro ser espiritual, em que a sua espiritualidade se expressava na sua humanidade para com os outros. É isso que precisamos aprender. Quanto mais espiritual, mais relacional nós devemos ser. Quanto mais oramos e falamos com Deus, mais devemos orar e falar com as pessoas, porque essa humanidade, esse amor pelos outros é um resultado, é um fruto do nosso relacionamento com Deus. A nossa espiritualidade se expressa no amor que derramamos uns sobre os outros. O verdadeiro homem espiritual não é aquele que se tranca e fica no quarto ali de joelhos e passa ali e nunca está no meio das pessoas. O verdadeiro homem espiritual é aquele que, ao se relacionar com Deus, mergulha na comunidade humana para se relacionar com os homens e refletir Deus aos homens. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha te inspirado a ser um verdadeiro homem espiritual e um verdadeiro ser humano, que todos nós possamos encarar esse desafio. Deus abençoe sua vida, até a próxima. Falou!